Ao longo dos anos, eu tenho visto uma crescente de falácias dizendo que os Simpsons já não são mais os mesmos e que o desenho está um lixo. E eu só consigo pensar: vocês estão loucos? Ah, mas os personagens mudaram pra pior. O Homer ficou mais burro e a Lisa mais chata. Gente, não tem ninguém que vocês conheçam que ficou mais burro e mais chato ao longo dos anos? Eu consigo pensar em uns 10 exemplos e por acaso todos são influencers ou políticos? Ah, mas o Homer, mesmo sendo um pouco irresponsável e não muito inteligente, era um pai amoroso e preocupado e agora ele só toma atitudes egoístas. E que a Lisa disse pra Billie Eilish que o Homer não apoia a música dela, sendo que ele comprou o saxofone pra ela. Tá, os Simpsons têm um total de 677 episódios e 36 temporadas. É fácil você pegar só o que é conveniente nas vezes mais notáveis em que o Homer foi o melhor pai do mundo e ignorar todas as outras vezes em que ele foi péssimo. Em algum lugar dessas centenas literais de episódios, os personagens foram sua melhor versão. Em algum momento, o Homer foi mais responsável, o Bart foi mais atencioso e a Lisa menos chata. E falando da Lisa, ela é uma filha normal. Vai me dizer que vocês nunca foram injustos com os pais de vocês, que não disseram algo sem pensar, que simplesmente não era verdade ou não reconheceram os esforços dos pais de vocês. É péssimo, mas às vezes acontece, principalmente quando a gente é criança e tá frustrado com alguma coisa. Ah, mas o desenho agora é politicamente correto. E, nossa, que terrível. Removeram as piadas racistas e xenofóbicas. Meu Deus, que coisa horrível. Ah, mas a flanderização. E, ok, o Ned Flanders passou a aparecer cada vez mais como um fanático religioso, mas, gente, o cara é pai solo, perdeu a esposa, a mulher que ele acreditava ter sido escolhida por Deus pra ele, em um acidente horrível, tem Homer Simpson como vizinho. É até muito inteligente da parte dos roteiristas que ele tenha se tornado um pouco extremista. Certos simpatizantes de determinados tipos de ideologias ou movimentos são frequentemente pessoas com certos tipos de traumas na vida. São vítimas fáceis para se envolverem nesse tipo de movimento porque são pessoas que se encontram com o emocional fragilizado e que infelizmente encontram algum apoio, propósito ou senso de comunidade nos lugares errados. Ah, mas os personagens não se desenvolvem, não aprendem com seus erros e nem enfrentam as consequências por eles. Tá, de fato, mas os Simpsons nunca se propôs a ser uma série com um desenvolvimento linear. Assim como muitos desenhos, os Simpsons mantêm um elenco de personagens sólido, mas não se preocupa em contar uma história longa sobre nenhum deles. As tramas que são abertas em um episódio também são fechadas nesse mesmo episódio. As mudanças que acontecem dificilmente são vistas para além de um episódio específico, fazendo com que o status quo do desenho se mantenha em todos os episódios, e não importa a ordem que você os assista, você sempre vai entender o que está acontecendo, o que é perfeito para o formato da televisão, já que os episódios são exibidos aleatoriamente. Algumas das poucas mudanças que ocorreram em um episódio e permaneceram ao longo da série são algumas mudanças influenciadas por acontecimentos reais, como a adesão da Lisa ao vegetarianismo, que foi um pedido do Paul McCartney, ou a retirada da Edna do programa, porque a dubladora original dela, a Marcia Wallace, faleceu em 2013. E vocês podem até dizer: ah, mas onde está o seu senso crítico? E a resposta é que eu não tenho, pelo menos não para os Simpsons. Veja, eu não sou uma dessas pessoas incapazes de aceitar críticas às coisas que eu gosto, e o fato de eu ter um certo carinho por uma obra não me impede de reconhecer e apontar seus pontos negativos. Mas não com os Simpsons. Com esse desenho, eu sou a mais completa ignorante. Mas, Cooley, você parece ser uma pessoa tão racional. Onde está a sua indignação com o que fizeram com os Simpsons atualmente? Para os Simpsons, eu fecho meus olhos. Eu sempre vou amar essa família, não importa o quão ruim digam que eles ficaram. E por quê? Porque o meu carinho por esse desenho me detém de fazer qualquer tipo de crítica negativa a ele. Não porque eu não posso, mas porque eu não quero. E por que esse amor, vocês devem estar se perguntando? Na verdade, ninguém está se perguntando, mas eu vou falar mesmo assim.
Aos 10 anos, a minha vida estava indo tão bem quanto a vida de uma criança do 5º ano pode ir. Eu tinha bons amigos, boas notas e bons brinquedos. Minha família estava feliz e eu estava feliz, embora minha mãe trabalhasse muito e eu passasse muito tempo sozinha. Na cidade, eu ainda não tinha me apegado tanto à leitura, e embora eu ainda gostasse muito de brincar, fazer isso o tempo todo sozinha começava a perder a graça. Quando não se tinha TV a cabo na década de 2010, os DVDs eram a salvação. Mas chegou um momento onde eu já tinha visto todos eles repetidas vezes. E a minha internet era de modem e, além de nunca funcionar, sempre acabava muito rápido. Então havia TV aberta, onde nunca passava nada muito interessante durante a semana, exceto por Os Simpsons. Essa adorável família amarela passava por 1 hora na Band, às 7 ou às 8, talvez às 9 da noite, menos quarta-feira. Às quartas passava futebol, e até hoje eu absolutamente odeio quartas-feiras. De qualquer forma, todas as vezes assistir os Simpsons era pra mim o que muita gente hoje chamaria de show de conforto, que são aquelas séries relaxantes e com diversão inocente, onde tudo é lindo e nada dói, você ri e sente no final dos episódios como se tivesse acabado de receber um abraço quentinho, confortável, sabe? Mas não era só por isso que eu gostava de Os Simpsons. Quando eu fiz 12 anos, minha mãe e eu conquistamos a TV a cabo. E também, quando eu fiz 12, brincar começou a perder a graça. E eu acho um pouco engraçado porque ninguém nunca fala sobre o parar de brincar. Muito se fala sobre objetos transicionais e das mudanças físicas e mentais que vêm com a puberdade. E apesar do brincar ser extremamente importante em diversas teorias psicológicas da infância, não são muitos os autores que se concentram no parar de brincar. Pelo menos não dentro da psico. Não sei se na área da pedagogia falam mais sobre isso. Provavelmente falam. De qualquer forma, quando se é filha única e um tanto antissocial, brincar perdeu a graça e os seus deveres estão em dia, a leitura e a televisão se tornaram minhas principais companhias. E a Fox tomou o lugar da Band, porque às tardes, incluindo quartas-feiras e até os sábados, os Simpsons passavam por 1 ou 2 horas direta, um episódio atrás do outro. E enquanto eu assistia, eu também escrevia. Eu sou um tipo de escritora e desde que eu fiz 12 anos eu venho escrevendo durante todos os dias da minha vida. Mesmo os dias onde eu estou muito ocupada ou aqueles em que eu estou doente ou estou com tanta ressaca que mal consigo levantar da cama. Eu escrevo muito e escrevo rápido, poemas horríveis e frases desconexas. Eu tenho uma prosa desleixada e um infame senso de criatividade. Se meu trabalho pudesse ser definido em 3 palavras, ele seria positivamente descrito como medíocre, deturpado e agridoce. Terrivelmente medíocre, excessivamente deturpado, confusamente agridoce, com uma dose não saudável de advérbios e várias folhas de tédio concentrado, reconhecidamente desconhecido e consistentemente sombrio em suas arestas. Se eu pudesse definir o meu trabalho em uma palavra, eu diria que ele é assustado. Não assustador, mas assustado. Provavelmente consciente demais e demasiado repetitivo, se você apertar os olhos o suficiente para notar pequenas incongruências que passam como coincidências e são apenas resultado de uma mente sem criatividade e persistente ao retratar temas característicos de tipinhos como eu. A cada texto meu, um editor morre, e deve ser por isso que o meu editor nunca mais me ligou. Afinal, fora insultar a idade dele e dar prejuízo para a sua editora, eu não sou nada de espetacular. Se a minha escrita pudesse ser resumida em algumas simples palavras, ela seria descrita como terrivelmente medíocre, curiosamente sem prática e definitivamente assustada. E apesar de todo esse caos concentrado que é a escrita de Bianca Cristina, os Simpsons ainda estavam lá sem nunca me abandonarem. Muitos foram os livros, contos e poemas que eu escrevi enquanto assistia Os Simpsons, e eu amo cada um desses personagens, e para mim é simplesmente uma ofensa sequer pensar que eles poderiam ter ficado ruins. Eu vou te ignorar se você me vier com argumentos lógicos, porque aqui simplesmente não me importa a razão. Apenas todo o carinho que eu sinto pelo desenho, minha companhia em alguns dos meus piores momentos, mas que também estava lá nas minhas grandes e pequenas conquistas, com seus episódios deliciosamente curtos, seus personagens irritantes e majoritariamente burros, e suas aventuras agradavelmente confortáveis, inofensivas e alegremente amarelas. E foi isso, pessoal. Obrigada por terem visto até aqui. Façam aquelas coisas tipo se inscrever, deixar um like e um comentário legal para me fazer sorrir. Esse é um vídeo basicamente de eu me perguntando, estaria aquele Ratatouille realmente muito bom? Ou será que é só a memória afetiva do crítico falando? A grande pergunta poderia os nossos sentimentos afetarem a forma como a gente critica algo?
É que nem quando a gente se apaixona e fica muito difícil notar os defeitos daquela pessoa. Às vezes eu me pego tendo dificuldades em avaliar filmes que eu sei que são ruins, mas que eles têm uma memória afetiva tão grande pra mim que eu fico me perguntando, isso entra na crítica? Quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente tem que considerar o que a gente sente por essa obra pessoalmente ou apenas a técnica, a prática? Mas se a gente vai só com a técnica e a parte das emoções, o cinema, a literatura, artes no geral estão intrinsecamente ligadas à emoção, ao afetivo. Então, quando a gente vai avaliar algo, isso conta ou não conta? Qual é o poder que isso tem? Quantas críticas já não foram feitas injustamente porque havia a influência, né, a interferência de questões afetivas? E olha só eu fazendo gancho, hein? Se você não sabe o que é afetividade, eu lancei um vídeo semana passada sobre isso, hein? Que coincidência. Ai, ai. Tá bom. Obrigada a quem chegou até aqui, um grande beijo e até um próximo vídeo.